Fala galerinha apaixonada por parques de diversões, pelo Play Center. Podcast New Play chegando hoje com mais um episódio para vocês, episódio 72. A participante daqui, ela mandou uma foto da hora e vou ficar muito contente de ver, né? Então é isso aí, pessoal. Vou apresentar aqui quem está comigo hoje. Quero agradecer de coração pela sua participação, Kátia Pessoa. Tudo bem, Kátia? Boa tarde. Olá, tudo bem? Prazer é todo meu. Oh, bacana. A Kátia, galera, pensa numa pessoa que gostava de Play Center, aí ia quase todo dia brincar no Play Center. Ela tava lá, bateu carteirinha, vai contar pra gente como foi o início, né, dessa aventura no parque. E quando foi a última vez que ela foi também. Vamos lá, começando do início. Qual foi a primeira vez que você foi no parque, Kátia? Conta pra gente. Nossa, a primeira vez foi com a minha mãe. Depois que eu comecei com escola, mas a primeira vez foi com a minha mãe. E amor à primeira vista. Nossa. Falei, quero morar aqui. E você tinha mais ou menos quantos anos nessa época, você lembra? Eu acho que eu tinha uns 9 anos. 9 anos? 9 anos. É, porque com a escola eu comecei com 11. E aí depois eu fui com a Angélica, tudo. E aí a gente começou a ir sozinha com 13, 14. E aí não paramos mais, só paramos mesmo antes de fechar. Caramba, hein? E nessa época aí que você foi com a sua mãe, Tati, teve algum brinquedo? Qual brinquedo você lembra, assim, que marcou pra você na época? Superjet. Superjet? Superjet total. Nossa, eu quase morri no dia. Eu quase morri, coitado. Deu um trabalho pra minha mãe, mas depois eu amei. Eu queria mais, de novo. E aí foi sensacional, eu não parei mais. Então, o Superjet ele foi um brinquedo que ele teve umas histórias, né? Antigamente falava que o carrinho caiu lá na Marginal, né? Mas isso é tudo história, né? Acho que não chegou a cair, não. Eu acho que é tudo lenda, porque eu ouvi isso também, que tipo, o carrinho errou, na hora de subir, subiu demais e foi parar na Marginal. Nossa, eu já escutei tanta história também. E o legal lá, né, Kátia, que o Superjet, ele quando você tava chegando no parque, né, você já ficava escutando o barulhão, né, que passava ali, né, já dava um medo, né. Aquele barulho dele subindo, nossa, meu Deus do céu, você é louco. Nossa, ele é um brinquedo que fez muito sucesso, né, por estar também perto da Marginal ali, era um brinquedo bem chamativo, né. Me chamava muita atenção, sendo que quando ele saiu eu senti muito. Então, fiquei sabendo, acho que depois que eu entrei em 97, ficou mais um tempinho só e já saiu, né? O pessoal tava falando lá que era devido à manutenção mesmo, né? Era uma história de Enterprise. Mas por que? A manutenção era muito cara? Então, a manutenção dele já tava ficando já assim... acho tava que capengando, né? Por gasto, né? Tanto é que assim, ele tá funcionando hoje, né? Lá em Goiânia, acho que Goiânia, no Mutirão, acho que é isso. Mas aí tinha que passar por uma reforma daquelas, acho que o cara não quis gastar essa grana, né? Aí você resolveu tirar. Mas aí o Play Center, né, Kátia, o legal do Play Center, que é uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia, é que saiu um, já vinha outro pro lugar, né? Não tinha falta de brinquedo. Né? Não, eu acho que sendo que quando saiu o Superjet entrou o Kamikaze, né? Não foi isso? Sim, o Kamikaze ele ficou ali, um Kamikaze vermelho, ele ficou ali no lugar do Superjet um tempão, ficou um tempo bom. Nossa, é verdade, o Kamikaze vermelho. Isso. Eu lembro do branco. O branco, então, o branco ficava em frente ao Tornado, né? Isso. E o Kamikaze vermelho, eu cheguei a trabalhar na equipe dele, eu trabalhei com o Daniel, trabalhei com o Arthur, não sei se você conheceu esse menino aí. Nossa, eu nem lembrava do Kamikaze vermelho. Aham. Vermelho, sim, nossa, um bom tempo ali na época. Já tinha o Turbo, nessa época aí já tinha o Turbo Drop ali,
Nossa, ficou um bom tempo o kamikaze ali, era muito da hora aquele cantinho. Eu achei que era sempre o branco. Não. Aí esse vermelho, teve uma época que ele chegou também, ele ficou em frente à autopista. Ali onde era o Enterprise, né? Sim, ele ficou um tempo exato. Ali, né, naquela posição, depois eles pegaram e colocaram ele lá, naquela parte onde era o Superjet, né? Porque muita gente também confundia o Cataclisma com o Kamikaze, né? Sim. É uma boa, você falou esses dois aí. Na sua opinião, qual que era o melhor? O Cataclisma. Cataclisma, né? Aberto. Porque era aberto. Nossa, perninha solta, era muito da hora. Perninha, mão solta, livre para voar. Não tinha medo, não tinha noção do perigo. Nossa, a gente se entregava ao perigo. Verdade. Ali o legal do Cataclisma, né, Kátia, era o pessoal ficava na ponta, né? A galera parece que você vai cair de cara no chão, cara. Eu só ficava na ponta, eu me recusava aí no meio, eu só ia nas pontas. Ah, é? É. Que da hora. Eu falava pro povo ir passando, não, eu fazia a conta, o povo vai passando até eu chegar na ponta. Então, e eu tava reparando, né? Daqui a pouco vai rolar, pessoal, um vídeo aí que eu coloquei umas fotos, né? Que a Kátia disponibilizou pra gente. Ela conheceu muitos funcionários lá do Play Center, né? Eu vou até mencionar alguns nomes aqui e a galera que é ex-funcionário vai lembrar aí, vai aparecer na foto, ó. Pelo que eu vi ali, apareceu o Júnior, apareceu o Sandro, apareceu o Danilo, apareceu aquele alemãozinho do Cataclisma lá, como é que é o nome dele mesmo? Você mandou? Qual? Fernando? Fernando. Fernandinho. Nossa, Fernandinho, lembro do Fernandinho, nossa. Meu, muita gente. E assim... Roberto. Itamar, isso. Fabrício, Vicente, Cezão, a Roseli, o Cláudio, finado William. Zé Pedro, né, que você mandou também. Zé Pedro, gente, o Zé Pedro, eu perturbava o Zé Pedro. Nossa, tem uma foto, viu, Kátia? Tem uma foto do Zé Pedro. Eu não tô falando aqui agora, mas tá lá no grupo, lá no Playcard, lá que você faz parte também. E foi logo quando chegou o bumerangue, meu. O Zé Pedro tá na cabine ali e não tinha nem aquele acrílico no bumerangue, era só o painel. O bumerangue chegou novinho, só o painel. Nossa, ele tava lá, mano, operando assim. Nossa, tinha o Fernando também, um grandão, altão. Fernando, grandão, sim. Esse daí participaram da primeira equipe do bumerangue. Eu acho que ele era da primeira equipe. Sim. Sabe porque eu lembro? Foi logo que chegou o bumerangue, eu lembro que ele foi pra lá. Isso, porque nessa época aí, quando chegou o bumerangue, eu tava no Polvo, né? O Polvo, ele tinha ido daqui da área 2, ele foi lá pra área do Looping, área 3, né? Não, era 3 a área do Looping? Não lembro. Agora. Não lembro. Então, ele foi lá do lado do Looping, né? Aí o pessoal começou a chamar. Eu lembro que o pessoal começou a chamar, falando assim, ô Nilson, vai lá fazer teste no bumerangue. Aí quando eu fui no bumerangue, o Fernando que abaixou a minha trava. Lembro do Fernando? Lembro. Nossa, eu lembro que... tinha dois Fernando. Tinha o Fernandinho e o Fernando. Por isso que era Fernandinho. Porque era o Fernandinho magrelinho e o Fernando Sim. que era o grandão. Sim, e eu te falo mais, tinha outro Fernando ainda, não sei se você conheceu, o Fernando Xuxa. Lembra? O nome não é estranho. Se eu ver a foto, eu acho que eu lembro. Fernando Xuxa trabalhou no Sky Coaster, trabalhou na equipe do Bumerangue também. Caraca, não lembro. Meu, muita gente. Eu, hoje em dia, pra fisionomia, eu tô uma porcaria. Minha memória vai envelhecendo, a memória vai falhando, né? Ah, mas vai chegar uma época que a gente vai lembrar só dos brinquedos, meu. Você pode... Sim, eu tô achando também. Não, então, e vem cá, você, por esse contato que você, a Angélica, tinha com os operadores, né? Com certeza, né? A gente sabe que acontecia isso, né? Quando a gente conhecia, né? Pegava uma intimidade assim com a visitante, ou até mesmo o visitante, a gente às vezes facilitava num dia de parque cheio, né? Para entrar, né? Isso aí. Você teve alguma vez, você percebeu, assim, algum olhar, assim, aquelas meninas que estavam perto, falou, pô, olha, ela conhece o cara, ela não vai pegar a filha. Todas as vezes. Todas as vezes. O povo queria matar a gente, matar.
Verdade. Tipo, o povo ficava 2 horas, 1 hora e pouco, 3 horas na fila, a gente chegava aqui, ó, opa, tudo bom? E aí vocês, tipo, liberavam uma parte, deixava, tipo, dois lugares vazios para eu e a Angélica entrar. Era assim. Sério, então. Sempre tinha um esquema, né? Cada brinquedo tinha um esquema, né? O bumerangue era um dos mais tranquilos para fazer, porque na hora que o pessoal, era assim, ó, a gente falava pra pessoa, vai na saída lá. A hora que o pessoal começar a descer, vocês vêm, bem rápido. Porque aí a galera tá tão eufórica que para entrar, que não percebe que tá vindo dois. Exato. Entendeu? Às vezes percebia assim, ó, eu tava lá, o cara falou assim, esse daí veio, não, abaixa a trava aí, ó, não levanta o braço não, vai. Nossa, várias vezes eu escutei, tipo, mas essas meninas aqui, não sei o que, não pegaram fila. Aí falaram, não, abaixa a trava aí, tem que baixar a trava de segurança para poder ligar o brinquedo. E agora assim, como é que era a Angélica e a Kátia na Noite do Terror? Conta aí. Nossa. Era problema. Era problema, porque a gente queria se enfiar no meio dos monstros também para assustar o povo. Nossa, mas eu era um pouco cagona. Não que eu ainda sou um pouco cagona. Eu não podia ver o Jason, que eu já começava a berrar de medo. Sério? Mas a gente dava trabalho, a gente bagunçava pra caramba. Como você é da época, né? Da época lá, da época maravilhosa que eu falo, né? Final dos anos 90. Nossa, foi uma das minhas melhores épocas. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Então, aí nessa época aí, né? A gente sempre comenta aqui nos episódios que nessa época aí eles inventaram de colocar uma bruxa de patins, mano. Eu lembro. Gente, ela trombava em todo mundo. Porque ficava escuro o parque. Então, não sei, aquela parte que tinha aquela pontezinha em cima do rio. Sim. Ali ficava escuro. Isso. Essa peste aparecia de patins, mas às vezes ela levava uns 2 com ela. Nossa, meu. Mano, é muito da hora. E o pessoal não conseguia fugir, né? Eu ficava no cataclismo ali na saída só dando risada, meu. Eu ficava olhando pra trás ali, o pessoal correndo dela. Tá muito engraçado. Gente, que tempo gostoso, era muito gostoso. Às vezes eu ficava sentada num canto, assim, a Angélica queria brincar, eu tava cansada, aí eu ficava só observando, mas eu dava tanta risada sozinha, tanta risada do povo correndo, se assustando. Era muito maravilhoso. Era uma época sensacional, né? Que hoje em dia, você acha, na sua opinião, assim, com essa proposta aí agora, o Ale lá do Cacau comprou, né? A empresa, você acha que se construir um play center, nem que for no interior, aí, vai ser mais ou menos igual esse que tinha aqui? Ou não tem mais? Não tem igual. O play center foi o play center na Marginal e aquele negócio de euforia, era o símbolo da cidade, da gente ter um parque também dentro da cidade. Então eu acho que isso não vai ter mais aquela energia, aquele amor que todo mundo tinha pelo play center. Pode ser que a nova geração até tenha, mas igual nós, não. É verdade, era um cantinho, né? O play center ficava no cantinho ali da Barra Funda, né? Era um cantinho da Barra Funda e um cantinho muito especial do coração também, assim como hoje, né? Sim. Então, não acredito que... Eu não acredito nem que tenha a mesma proporção do Play Center antigo. Então. Em relação a brinquedo, eu não sei porquê, mas algo me diz que vai ser mais voltado para chocolate, sabe? Sim, também acho, viu? Também acho. E parece que eles não falaram mais nada, né? As notícias aqui tá rolando aí que foi aprovado lá no tal de CAD, né? Que eles aprovam quando compra assim, empresa grande. Aprovaram lá, né? E acho que o terreno vai ser em Itu mesmo, né? Aquela coisa, né? Aqui em São Paulo mesmo, igual o César falou esse tempo atrás no podcast, o César Augusto. Aqui em São Paulo, acho que pode esquecer, não tem lugar. Não tem mais. Só interior. Se for para fazer alguma coisa, tem que ser no interior. Infelizmente, aqui em São Paulo, os espaços que as pessoas têm em terrenos, elas pensam em construção de prédios. Nossa. Ninguém mais quer investir, tipo, num parque de diversão como o Play Center, sabe? Eu não sei o que se passa na cabeça, não sei se é questão de valores, eu não sei, mas
eles veem um espaço, eles pensam só em prédios. Então, eu Sim. acho que também nunca mais vai ter um parque de diversão na cidade. Sabe o que que é engraçado? Eu fico pensando às vezes, né? Eu costumo ver muito esses vídeos de parques de fora, né? Lógico que a cultura deles, né, Kátia? A cultura lá de fora, por exemplo, a cultura do americano tá no sangue já, né? Aquelas Sim. montanhas-russas, aquele brinquedo louco, né, que tem lá, temática, né? Tudo. Nossa, eu E tenho assim, loucura para conhecer. então aí você vê, meu, ó, o Play Center começou em 73, né? Uma época que zero tecnologia, né? Zero, Sim. tava começando, início ainda. E agora, ele ficou o quê? Até 2012. Pô, quando começou, né, meu, pô, chegar celular da hora, né? Pra gente filmar, né? A tecnologia mesmo, por exemplo, o Para Robson guardar Rodrigues, mesmo, igual a gente guarda hoje em dia. sim, até o Robson Rodrigues comentou, como seria um Play Center hoje, né, com a iluminação LED, né? Porque o Play Center Com já a era bonito, tecnologia de um celular. Nossa, ia ser hã? sensacional. A gente ia Entendeu? guardar tanta coisa. Nossa, muito. Então, aí imagina, você viu, até essa foto que tá aqui, ó, que eu coloquei atrás de mim, ó, olha a roda como é que ela era linda, isso aqui é antigo, Linda. meu. Ó, O imagina teleférico. entendeu? Imagina a iluminação de LED com isso, nessa iluminação aqui. Imagina aquela torre que tinha antigamente lá do PC, que você pegou Que também, era o antes do Turbo, Turbodrop. entendeu? Imagina ela hoje, como é que seria, tão iluminada, forte, né? Nossa, ia Nossa, ser maravilhosa. ia ser da hora, meu. Poxa, mas os caras poderiam, né, meu? Deixar o parque ali, né? Sempre que Eu tirar, também né? acho, só que a gente passa na frente dá até tristeza. Da Terreno aí, né? abandonado, de um lado acho que construíram um prédio, do outro lado o terreno todo abandonado, aonde Sim. era a portaria tudo abandonado, sabe? Aonde era a gerência, tudo abandonado. Só Dá mato, velho. tristeza. Só Só mato, mato. mato. É. Ali é um lugar que era da diversão, né? Muita gente Nossa, feliz eu ali, fico né? chocada quando eu vejo a entrada de funcionários. Uhum. Ali Não, na Barra Funda, na Marquês de São Vicente, onde era a entrada de funcionários, gente, quantas sim. vezes eu não fiquei ali na porta esperando a galera para a gente sair, para beber, para zoar, para curtir, e hoje tá que você olha, você fala, não acredito que tá desse jeito. Verdade. Hoje, ali só tá. A última vez que eu fui, né, fazer uns vídeos lá, tá só aquele vidro lá que ficava o segurança, né? Tá lá, Hum, aquele portão ainda tá, aquele portão, aquele lugarzinho ali que a gente entrava para mostrar as bolsas ali da guarita ali ainda tava, né? Pra lá já tem sei. tudo mato, tudo onde era os vestiários, tá tudo, parece que tudo já era, não tem mais nada lá. E Mas, ainda, porque eu vi que estava meio que invadido ali por algumas famílias, né? Eu não sei se tá ainda. Tinha barraca, tudo construído, assim, eu não sei se tem ainda. então, do outro lado ali do riozinho, né, que é aquele lugar que a gente cortava para ir lá pelos ônibus, eles Hum, construíram uma comunidade. Ela ficou um tempo ali, mas já foi retirada já. Agora tá uma rua livre, né, igual era antes mesmo. Não sei se eles vão fazer alguma coisa, né? Parece que tinha algumas placas lá, né? Mas uhum. nossa, meu, é fogo. Bate um, nossa, você chegou aí ô Kátia, você chegou aí nesse evento que teve no ano Qual? passado? O evento gastronômico lá no terreno, você chegou aí? Não, teve? Teve, meu. Eu fui lá com a equipe do Playcast, lá quando eu estava no outro canal, a gente foi lá, eu fiz algumas filmagens, fotos, tudo. E, cara, aí eles liberaram o quê? Eles liberaram aquela parte do ambulatório indo assim pro Evolution, sentido Sei. Cataclisma. Assim, aquela parte do meio ali foi liberada, colocaram barracas de comida. Só que as partes de lá, né, de onde tinha o looping lá, da outra área, tá tudo cheio de árvore, tá tudo com fita, né, protegida. É, E tinha a parte do Aimeia também ali, que dava para ver onde era, né, que a gente conhece. Nossa, você tem que ver a sensação de você chegar onde era o Evolution, ó, tá aquela roda no chão assim, ó, onde ele ficava. nossa, Nossa, gente. nossa saudade. Deve dar um aperto no coração, porque é que nem eu estava falando hoje, porque eu conversei com a Angélica hoje. Uhum. E Um aí eu abraço. estava falando para ela que mando, e que eu estava conversando com ela que eu estava vendo as fotos para mandar para você, eu também mandei para ela. Uhum. O saudosismo tão gostoso que me deu no coração, Tá vendo? um aperto tão assim, tipo, nossa, que saudade de uma das melhores épocas da minha vida. Se eu É. pudesse voltar no tempo, eu voltava e faria tudo de novo.
Tá vendo? Então, isso daí que a Kátia falou milhares de pessoas, é o mesmo pensamento. Não tem quem fala mal, sabe? Do parque. Né? Foi uma época show de bola. Não era um simples parque de brinquedo, né? Tinha muita coisa, né, Kátia, ali. Não era só E isso. também foi um lugar onde você prestar atenção, tornou algumas amizades muito mais fortes do que já eram. Porque lá dentro eles tinham amizade, tipo, entre funcionários e visitantes, mas essa amizade também foi levada para fora. E Sim, persiste até hoje. E isso sim, é muito gratificante, sabe? Quando a gente se encontra, a gente ainda comenta sobre as coisas, dá muita risada, sabe? É sim, sim. sensacional, é muito gostoso. Então, isso é legal você falar isso aí, porque, assim, por exemplo, eu que estou fazendo esse negócio de podcast aí, né, com os ex-funcionários visitantes, é legal que, ó, para você ver, tem pessoas que eu converso, acho que várias vezes na semana, que eu ainda não conheço pessoalmente e que mora do outro lado do mundo. Eu vou citar um exemplo aqui, o Eduardo de Menezes. Se você assistiu os episódios aí, ele está participando bastante. Ele é um visitante lá dos anos 80, e hoje ele mora na Austrália. Meu, ele ficou muito amigo meu participando do podcast, Que né? legal! Porque é. Ó, tem o Eduardo, tem o Eduardo Mundarim também, que eu não conheço pessoalmente, ele sempre participa também. Recentemente, o episódio 71, a Sheila também, Sheila Secato Paixão, muito gente boa também, ela assiste sempre, falo com ela, hoje mesmo mandei uma mensagem para ela, ela colocou lá nos stories dela lá, falando dos filhos dela, né, daí eu coloquei que estava assistindo o desenho, né, aí eu já coloquei a mensagem assim, assim, ó, e amanhã às 18 horas tem episódio inédito, não perde não, daí, pô, que legal, dá o spoiler. Aí eu falei, é uma visitante que vai participar, não falei o nome não. Então isso que é legal, né? Play Center aproxima a gente. Aproxima, Até, aproxima, e é algo que, tipo, a gente pode ficar tempos sem se ver, mas quando a gente se encontra, é como se fosse, tipo, como se a gente nunca tivesse deixado de nos ver, sabe? A verdade, verdade. energia, o contato, assim, tipo, é tudo muito bom, é tudo muito lindo, assim, sabe? Ai, não dá nem para explicar. Sim, sim. E hoje eu até mandar um abraço pro Roberto, né? O Roberto que mandou uma mensagem para mim, falando, eu sou Oi, a Roberto Kátia, Mediô, queria mandar um é a Kátia. abraço pro meu irmão, Roberto. Isso. Te amo, meu irmão. Ele falou, a Kátia ia brincar sempre lá, tem história, hein, mano? Chama ela aí. Eu chamei a Kátia, a gente agendou, já arrumou para fazer o episódio dela. Então é isso aí, meu. Muito bacana, muito legal, cara. Infelizmente não tem lá mais os brinquedos, mas a gente continua, né? Tem É, os, no saudosismo. tem as páginas, tudo, né? E assim, é, nesse tempo que você foi aí, teve algum brinquedo assim que você não ia, você tinha medo de ir? Você não Medo foi? não, mas eu não tinha medo de nenhum, mas eu não ia na barca porque eu passava mal. Era o único brinquedo que eu passava mal. Sério, meu? A barca Era o Viking? único. O único brinquedo que eu passava mal, então eu não ia. Mas não por medo, medo eu não tinha de nenhum. Na verdade, a barca Viking era complicado mesmo, né? O tempinho que eu fiquei operando ela, eu não curti muito não, porque, meu, você balançava 3 balanços, para limpeza. É, 2 balanços, para limpeza. por isso que eu já nem ia, para dar trabalho eu já não ia. Então eu já falava, não, meu Ai, filho, eu não vou não. mas e se você, tipo, você dava uma tontura, assim? Como é que era? Você, Dava tontura, náusea, eu já nem ia. é. Eu já não ia porque eu já não gostava, porque eu já sabia qual que era o resultado final. Então eu já evitava. Falava, eu espero vocês aqui embaixo. Ai, que legal, meu. Putz, e lembrando, né, que a barca Viking do Play Center, ela logo, né, não sei quando, né, não falaram mais nada, ela vai estar lá no Animalia, né? Animalia Park. Ah, Ela, é? Não... ela e É porque o. falaram que esse Animalia é do grupo Play Center, né? Eu ouvi Não, dizer. Mas não tem não, nada a ver. não é não. O Animalia Park, ele é do grupo do Cidade da Criança lá, é o mesmo dono, né? Ah, Lá tá. do ABC. Aí ele adquiriu, né, esses 2 rides aí, a Barca Viking e o Splash. Eles estão sendo construídos ainda, ele abriu, só que está funcionando só alguns brinquedos lá dentro daquele galpão, né? E lá Sei. fora tem a montanha-russa ainda que vai funcionar, tem esses 2 que eu falei,
Mas por enquanto eles estão dando mais ênfase na parte de zoológico, né? Na página. O que aparece mais é do zoológico, né? Sim. Às vezes a gente até dá umas beliscadas, né? Conversando aqui entre nós aqui, parqueiros. A gente fala assim, caramba, a gente quer ver brinquedo, mano. O zoológico já tem lá no Jabaquara, lá, o zoológico grandão. Não, a gente quer ver brinquedo, a gente quer emoção, pô. Adrenalina, né? Zoológico tem no Jabaquara, igual você disse. Entendeu? E você, tipo, a Angélica, como é que foi esse começo de ir com ela? Você conheceu ela lá? Ela é sua amiga de bairro? Não, a Angélica é minha amiga de muitos anos, a gente se conheceu na escola, na época de escola, aí, tipo, a gente começou a ir com escola pro parque, e aí nossa amizade, tipo, fortaleceu pra caramba, a gente não se desgrudava, onde uma tava, a outra tava, e a gente começou, aí teve uma vez que a gente foi pro parque, nós conseguimos vários replay, aí foi quando a gente começou a ir todo dia. Nossa, meu. Então a gente ia e sempre conseguia replay, aí a gente começou a ir todos os dias. E como é que funcionava esse negócio aí por exemplo, na família, né, na sua casa, assim? Como é que eles viam essa situação? Minha mãe queria me matar. Vai pro parque de A novo? minha mãe e meu pai já falava, pegue suas coisas e vai morar no Play Center, porque lá é tua casa, porque você fica mais no Play Center do que em casa. Sério, mano? É. Minha mãe falava, pois pegue tuas coisas e vai morar no Play Center, porque teu Play Center é tua casa. Tu fica mais no Play Center do que em casa, porque eu vejo você, é capaz de eu querer falar com você, te encontrar no Play Center, mas não te encontro em casa. Tá vendo? Então, praticamente, vocês eram praticamente funcionários, né? A Angélica chegou a trabalhar, eu não. Chegou a trabalhar, isso que eu ia perguntar pra você agora, mano, que você tirou da ponta da língua aqui, que eu ia perguntar isso, porque eu lembro da Angélica, ela com a camisa branca e calça azul. Eu lembro. Então, ela Quando trabalhou lá. ela fez o processo seletivo, eu estava viajando, porque eu ia fazer junto com ela. Só que aí calhou de eu viajar com a minha mãe na época. Não deu para fazer o processo seletivo, porque já estava tudo comprado, tudo. Aí ela fez, ela passou, e eu fiquei fora. Aí eu fiquei só como visitante. Legal. E, tipo, se você tivesse tido essa oportunidade de trabalhar lá, né, no Play Center, eu não sei se ela chegou a operar os raids ou ela ficou só em A e B. Ela operou Não, ela ficou só em A e B. A e B, né? Ah, tá. E se você tivesse entrado lá, hoje a Kátia vai trabalhar em raids, o seu encarregado vai ser o Sandro, aquele dois, o Sandro lá. Sério mesmo? Você quer deixar o Sandro como meu encarregado? Por que isso comigo? Mano, veio da cabeça aqui. Engraçado que ninguém quer me dar o William de carregado, né? Agora o Sandro. Então, aí, por exemplo, aí você chegou o primeiro dia lá de trabalho, aí ele fala assim, Kátia, hoje eu vou fazer diferente, você vai escolher. Você quer treinar em qual brinquedo? Qual que você escolher? Qual eu escolheria? Pô, difícil, hein? Para trabalhar, para treinar, operar. Diferente de Do brincar. jeito que eu sou meio peste, eu acho que eu ia no Labamba com os moleques. Labamba. Eu ia no Labamba com os meninos, velho. Meu, Labamba era doideira, hein? Labamba, nossa, várias histórias ali. Mas eu acho que eu ia querer o bumerangue também. Não sei. Como você falou que você era um pouco bagunceira, eu acho que você também você ia se dar bem no Cataclismo, porque o Cataclismo tinha a cabine mais bagunceira do parque. Verdade. Lembra? Verdade. Cataclismo era bem bom também. Nossa, ali era zoeira, meu. Ali era zoeira. Tinha hora que entrava uns 15 naquela cabine, fechava a porta. Era uma zoeira, mas ficava uma zona. Não deixava e a cabine era escura, então não dava para ver quem estava lá dentro. Então era sensacional. Ficava voando, né? Tipo, o encarregado passava, se abaixava lá. Era uma zoeira do cara. Que da hora aquilo, meu. Era muito legal. Mas teste, eu gostava de fazer no Sky Coaster com o Orlandino. Olha, Sky Coaster? Às vezes eu tava sem fazer nada, eu tava sentada lá, do nada, o Orlandino aparecia assim, tá fazendo o quê?
Falava, não tô fazendo nada, tô sentada só, tô esperando a Angélica que foi em tal lugar, ou eu tô cansada, ou eu tô com preguiça, sei lá. Ele, então vamos ali comigo no Sky Coaster. Eu fazia o quê? Teste, mas na hora eu levantava e ia. Na Nossa, hora, que na da hora. hora. Olha, tá vendo? Ó? Tá vendo o pessoal que tá assistindo aí, ó? Isso que era legal, gerar uma amizade com os caras do Play Center, tá vendo? Você, a qualquer momento você podia ser chamado para andar no negócio. Era Legal. sensacional. Eu já fiz teste no Looping, já fiz teste no Sky, já fiz teste aonde mais? Não, no Labamba nunca, porque eu não tô doida ainda. Já pensou? O Roberto no comando? Cara, eu tinha um ódio quando eu ia no Labamba e era o Roberto no comando. Eu Meu. tinha que me Gente, segurar com uma força, porque senão ele me derrubava lá no meio. o Ai, que Roberto, nervoso. o Roberto era doideira, mas muita visitante que estiver assistindo aí, meu Deus do céu. Vai se identificar com essa parte. Vai mesmo. E assim, Ah, então quer dizer que era esse tal de Roberto que me derrubava? isso, ele mesmo. Participou aqui já dos episódios. Nossa, então, mas foi legal você falar do Orlandino, que eu acabei de lembrar aqui. A primeira vez que eu fui fazer teste no Sky Coaster foi dois comigo. Foi do lado direito, foi o Orlandino, se eu não me engano, foi ele mesmo. E do lado esquerdo foi o Vanderlei. Você chegou a conhecer o Vanderlei? Na Nossa, casa eu do lembro Monte? do Vanderlei, mas eu não lembro da cara dele. Ele tinha o cabelo lisinho, de lado, assim, ó. Cabelo lisinho, branquinho, magrinho. Usava bermuda direto, igual eu. Muita Eu gente não... boa. O nome não é estranho, mas eu não lembro da fisionomia. Então, Vanderlei, ele trabalhou comigo, trabalhei com ele na casa do Monstro também. Ele foi fazer o teste no dia, né? Aí nesse dia, acho que foi, não sei quem foi que puxou a cordinha, acho que foi o Orlandino que puxou a cordinha, na minha primeira vez, meu. Acho que nem esperou Não. chegar na contagem, ele puxou, mano. Meu Deus do céu. Nossa, era doideira. Aí depois das outras vezes que eu fui, eu sempre falava pros meninos lá, né? Pro Wagner, pro OB, né? Falava pros caras, assim, ó, deixa a cordinha comigo, mano, né, pra me puxar. Não, Porque, mas todas as vezes que eu fui com o Orlandino fazer teste no Sky, era sempre ele que puxava, ele nunca deixou eu puxar. nossa, Nunca, que raiva, ele nunca deixou eu puxar. E só ia eu meu, e ele, não ia três, ia só nós dois. E a gente descia, tipo, aquele Sky trocando ideia, tipo, então, como é que você tá? Você tá bem? Como vai a família? Ah, minha família vai bem, a sua. E o negócio lá. tá vendo? Aí, ó, você que tinha medo de ir no Sky Coaster, tá vendo? Depois de uma, duas vezes, você desce trocando ideia do negócio, nem vê mais. Exatamente, nem. A gente nem se preocupava se aquele negócio ia arrebentar, se não ia. A gente tá. Hoje em dia, eu não sei se eu vou. Agora você tocou num assunto legal. Estava comentando esses dias isso aí. Eu cheguei aí 9 vezes no mesmo dia no Sky Coaster, entre elas uma à noite. Foi um dia que o parque estava vazio demais, sabe? Aí o pessoal começou a chamar, né? Tava no bumerangue lá, falou, Nilson, vem pra cá, vem saltar. Aí eu fui, né? Tava de um a mais no bumerangue, mas hoje eu não iria. Eu acho assim, sabe, Cátia? Não sei se você pensa assim. Na época lá, né, 20 e poucos anos, agora 40 e poucos anos, acho que é a idade que dá o medo, não A é? idade pesa, você fala, Mas mano, você fica meio. será que a gente deve se arriscar dessa forma? Porque naquela época todo mundo era porra louca, era Verdade, novo, queria saber de adrenalina, queria saber de, tipo, emoção. Tipo, a verdade. adrenalina correndo nas veias e, tipo, a gente, nossa, que da hora. Hoje em dia, eu fui num toboágua em Olímpia, eu quase morri. Tomou água. Quase Meu morri. Deus. Eu Mas tenho, qual que eu é? tenho certeza que eu apaguei no toboágua. Nossa, mas qual que é esse aí que você foi? Você foi naquele tipo vórtice ou é aquele que você abre o negócio e você cai assim? Como é que é? É um que abre embaixo, assim, você cai bem Nossa, retão, assim. E ele putz, era bem horizontal, bem verticalzão, assim, sabe? Tipo, bem. E eu não lembro da descida, eu não lembro. putz, Então eu acho que eu apaguei. caraca, meu. E na hora que chega lá, na hora que chega lá, que tipo cai na água, né? Eu lembro que eu levantei meio atordoada, assim, toda trêmula. Tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, como é que eu vim parar aqui?
Aí eu levantei meio atordoada, assim, meu marido veio, me esperou, ele, tá tudo bem? Eu falei, acho que tá. Nossa, cara. Esse aí tem se eu não me engano, tem lá no Etne, né? No Etne Wide. Tem esse Eu aí que acho você que tem. tem esse aí. Eu nunca fui, não, mas eu. Então, mas é igual você falou, né? Ó, você vê hoje em dia. Faz pouco tempo que eu andei no Booster. Não sei se você conhece esse brinquedo. Você já viu o brinquedo Booster? Não. Ele é um brinquedo que tem nos itinerantes, né? E lá nos parques de fora também. Ele ficou aqui no shopping perto de casa um bom tempo. O Booster, ele é assim, ó, duas pessoas aqui, ó, embaixo e duas lá na outra ponta em cima. Aí ele começa a girar assim, ó. Entendeu? Nossa. Meu, você é louco, mano. E no dia que eu fui, eu não sei se eu contei isso aí nos outros episódios, eu fui com uma menina, uma colega minha, e eu comentei com ela que eu era operador, né, do Play Center. Daí ela falou assim, então você não tem medo de nada, né? Uh-uh. Eu falei, não, né? Então vamos naquele, então. Eu falei, puta, agora lascou. Eu falei, nossa, justo nesse. Meu Deus, mano. Aí, você vê, né? Mas, assim, naquele tempo a gente era doideira mesmo. Aí, igual você falou. Naquela Você... época era tudo muito gostoso, muito adrenalina, mas hoje em dia eu acho que eu não pago pra ver, não. É verdade. E você chegou nessas... Como você já estava já íntima da galera do parque, você chegou a ter a ser trollado em algum brinquedo na época? Eles prender você na trava, alguma coisa assim? Sim, no looping. Conta aí. E eu tava no primeiro carro. Eu tava lá, daqui a pouco o negócio rodando. E eu fui sair e a trava não abria. Eu fui sair, a trava não abria. Eu olhei pro povo, você vai ficar aí. Tava eu e a Angélica. Eu olhei e falei, mano, fudeu, velho. Eu acho que a gente deu umas 3 voltas. Putz, mano, que da hora. Eu saí de lá que eu falei, meu Deus do céu, o mundo gira e eu tô parada. Nunca ninguém jogou água em você no bumerangue, não? Nas costas, no último? Não. Não. Porque a gente costumava fazer isso aí, sabe? Com os conhecidos que ia lá, né? A gente pegava, né? Tinha aqueles negocinhos de água, né? Aqueles filtros na cabine. Aí, ó lá, a hora que parar aqui, ó. Aí o cara vinha por trás, bem aqui na gola aqui da camisa. Meu, não. Sai, dá uma olhada. Putz, não fizeram isso comigo. Vai ver que é porque eu era menina. É verdade. Né? Não, mas tinha menina que não escapava também, não, viu? Não era no cabelo, meu, era muita zoeira. Não, assim, comigo. Não, então, e Muita você... vez não fizeram, não. Ah, foram bonzinhos então com você. Foram. E desse meio tempo, você falou que foi até o último dia? Você chegou aí no último dia do parque? Não, no último dia não. Eu fui, acho que até 2010. 2010, eu acho. 2010. É. E então você chegou a pegar. Você não chegou a pegar aquela época que pintaram o parque? Ou não? Pintaram os brinquedos, o Evolution pintou de amarelo. Chegou a pegar essa época? Não. Não, né? Não era ainda não. Não, eu lembro do Evolution azul. Azul. É azul, né? É a cor raiz dele, é isso. É, eu lembro disso. Oh, legal. E assim, quando você ficou sabendo, você ficou um tempo sem ir no parque então, né? Você foi a última vez em 2010? Quando você ficou sabendo... Mas assim, em 2010 eu fui uma vez e depois não fui mais, sabe? Foi tipo, peguei um ano com amigos e fui, assim. Certo. Aí, tipo... Mas antes disso, eu acho que a última vez que eu fui... Putz, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. E quando você ficou sabendo, você ficou sabendo de alguma forma, né? Alguém te falou, você recebeu uma mensagem, vai fechar o Play Center. E aí? Eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada, porque bem ou mal, parte da minha história ficou ali, né? Ela foi construída ali também. Então, me bateu uma tristeza muito grande mesmo. Como até hoje eu sinto falta. Sim. É igual uma vez, né? Eu ganhei o... Você conheceu o Clóvis? Clóvis Prazeres? Clóvis? Ele ficava na barca. Conheceu ele? Clóvis? Não, de óculos. Não lembro. Tô falando que eu tô ficando velha.
É, de nome, né? Então, esse Clóvis aí, teve um dia que ele tava indo, a esposa dele, né, ela faz a estampa de camisa, né? E teve um dia que ele foi no Beto Carreiro e ele tava com a camisa escrito assim, ó, tinha uma foto do Play Center, né, do parque, e tava escrito assim, ó, fiz parte dessa história. Eu olhei aquela camisa e falei, vou querer uma. Aí eu peguei uma com eles, né? E é uma que serviria para você também, né? Você acabou de falar. Ai, eu adoraria. Né? Fez parte Não, fez muito parte. Eu também fiz parte, porque eu não cheguei a trabalhar, mas eu tive contato com funcionários que me acolheram muito bem, que me respeitam até hoje, que quando me encontram, eu sei o quão verdadeiro é. Então, eu sinto muita falta. Então, eu adoraria ter uma camiseta dessa também, eu usaria com muito orgulho. Oh, show de bola. E assim, você chega, lógico, fechou o Play Center, né? Acabou a magia. Depois disso, você frequentou outros parques, chegou aí em parques de fora, Beto Carreiro? Não, eu fui, a única vez que eu acho que eu fui em parque foi no Hop Hari, que foi uma semana antes da inauguração. Olha. E lembra que foi todo mundo que saiu lá do parque. Eu lembro que eu fui como funcionária, eu não fui nem como convidada. Caramba! Eu fui como funcionária, eu, nada a ver, porque eu nunca fui funcionária. E depois disso eu nunca mais fui. Depois dessa pra falar época... que eu não fui, eu fui só mais uma vez. Eu fui mais uma vez. Certo. E o que você acha, assim, qual que é a sua opinião da agitação lá do Play Center, dos funcionários? Lembra dos brinquedos? Dos operadores? Era maravilhoso. Cada um tinha a sua característica, né? Cada um tinha também o seu bordão e cada um falava de um jeito que era sensacional, empolgava o povo. A galera, as músicas que tocavam também, nossa, que saudade! Era maravilhoso. Lembra Evolution à noite? Lembro, sensacional. Meu Deus do céu. Não. Tinha um Marinho, às vezes, que colocava uns rock and roll também. Sim. Era legal pra caramba. Eu trabalhei com os dois, né? Na verdade, eu trabalhei com o Mário. O primeiro Mário que trabalhou comigo foi o Mário Roqueiro. Não sei se você conheceu. O alemão. Isso, o alemão. Ele foi minha primeira equipe do Povo em 97, né? E depois eu conheci o Mário, que ficava no Evolution, aquele que é professor hoje, né? Esse daí eu trabalhei com ele no brinquedo, mas ele sempre via ele lá, tudo, gente boa pra caramba. A galera, show, né? Show de bola. Não, a galera era show de bola, mano. Sim. E assim, Kátia, no caso, brinquedo de água, vamos lá, aquele calorzão. Qual que você mais... Eu quero primeiro, era o Splash ou o Aimee, na sua opinião? Você ia lá. O Splash. Splash. Eu adorava o Splash. Eu nunca gostei do Aimee. O Aimee ele era aquela coisa, né? Tipo, do banho, né? Pra você tomar um banho ali, né? Legal na ponte, mas era uma coisa muito rápida, né? O Aimee era pra criança. Era uma coisa muito, né? Simples. Era uma coisa mais tipo, legal. O Splash não, o Splash já tinha todo o seu encanto. Eu gostava pra caramba do Splash. Verdade. E você, tipo, quando você chegava no Play Center lá, o parque lotadaço, assim, você desanimava ou você gostava? Você preferia parque cheio? Não. Eu gostava dele médio. Porque eu sabia que quando o parque estava muito cheio, era mais difícil da gente entrar furando a fila para entrar nos brinquedos. Olha, tá vendo? Aí, tá vendo aí, pessoal? Ó, vocês que ficaram aí 6 horas de fila do bumerangue, né? Aqui, ó, tem uma pessoa que ia lá, ó, dava um jeito. Gente. Me desculpem, mas eu tinha privilégios. Tinha privilégio, né? Ai, que da hora. Então, é muito legal. E agora, então, vamos matar a saudade agora, né? Com as fotos que a Kátia disponibilizou pra gente, né? É o arquivo pessoal dela, vai rodar aqui. Pra gente matar um pouquinho de saudade, né? Da época. Tem no Turbo Drop.
E reparem uma coisa, né, Kátia, nessas fotos. Você não vê ninguém triste, mano. Todo Não, mundo feliz, hein? todo mundo com um sorriso no rosto. Que E da essa hora. época que eu ia no Turbo Drop, era o Cezinha que ficava, o magrelinho, que hoje em dia também é rock and roll. Ele é Isso, todo sim. metaleiro, ele canta na noite. Aham. E eu lembro que era ele colocava umas músicas e eu começava a gritar, põe tua música! Aí ele colocava, era da hora, era muito sensacional. Trabalhei com o Cezinha no Cataclisma. Nossa, muita gente boa. Lembra aquela noite do terror que eles se pintaram tudo dos integrantes do Kiss? Sim, lembro. Você lembra disso? Lembro, muito louco, meu. Muito da hora. Ficou É, muito legal aquela pintura. então, essa época aí da equipe do Cataclismo ali, o Cataclismo passou várias equipes top ali, né? Você vê, era o Cezinha, era o Rafael Del Barco, né? O Rafael, Meu, é verdade. O Thiago, se eu não me engano. sim, o Takarabe, O Rogério. Takarabe. Meu, muito da hora, cara. Cataclismo era sensacional, meu. Então, Era vamos lá, muito vou legal. botar um videozinho aí, pessoal, para vocês verem. Vamos matar a saudade um pouquinho aí. Vamos lá. A emoção, o prazer, a alegria de ser criança outra vez. Play Center, aqui é o lugar pra você brincar e se divertir. Play Center, traz felicidade pra qualquer idade, faz você sorrir. Play Center, alegria de ser criança outra vez. Olha que da Ai, hora. essa música, gente, essa música, quando Meu, tocava, a gente cantava tudo. sensacional. Meu, que Ai, da essa hora. música bate tão forte no coração. Sim, muito, muita saudade. É um dos principais jingles do Play, né? É, Aquele que tocava na hora que você estava entrando no parque, na hora que você estava indo embora também. verdade. Era a época da Rádio Play Center, né, Kátia? Que você pegou também, lembra? Rádio Peguei, Play peguei. Center, informa. Nossa, quem que é? Qual que Meu, era o nome daquele moço? Denis, Ele era o Denison. 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 Denis trabalhou na Rádio Play Center. Meu, muito Ele da hora. trabalha, ele era SPO, depois ele foi para a Rádio Play Center, não é isso? Isso, então, ele primeiro ele estava em raids, né? Foi logo em 98, eu acho. Ele era operador, ele ficava. Teve um dia que eu rendi a barca, vi que na catraca ele estava no comando. Ele fazia um show lá. O Denis era um espetáculo à parte, né, na barca Viking, né? Fazia É. um show lá e depois disso ele passou para SPO, se eu não me engano, e Foi depois ele foi para Rádio Play Center. para a rádio, eu lembro. Isso. Meu, muito da hora, nossa. E eu acho que quando ele era, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada. Ele, da época que ele era da barca, é quando ainda era o uniforme laranja e branco. Então, né? Esse daí acho que era de 95, 96, né? Esse daí não era, eu não cheguei a pegar, mas acho que ele já estava lá, já, com certeza. Eu acho que era esse uniforme. Sim, 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 com certeza. E igual vocês repararam a emoção aí da Kátia, né? Com a música e tudo. É lógico que, como né, eu fui operador lá no Play Center e a galera que agitava bastante, se emocionava, eu deixava mais um pouquinho, né? Então, vamos rolar mais um pouquinho aí de vídeo. Vamos lá, mais uma vez. A emoção, o prazer, a alegria de ser criança outra vez. Play Center, aqui é o lugar pra você brincar e se divertir. Play Center, traz felicidade pra qualquer idade, faz você sorrir. Play Center, alegria de ser criança outra vez. Nossa, meu, que da hora. Ai, gente, nossa, como emocionante ver isso, gente. Nossa, dá um calor tão gostoso no coração. Dá mesmo. Sensacional, meu. E, cara, a gente vê. É digno de aplausos, né? Falei. Muitos aplausos. Nossa, aquela foto ali que aparece o menino ali, o Fernandinho, que tá o Cataclisma com as travas abertas. Sim, Nossa, passa um filme aqui na minha cabeça que você não tem noção, sabe? eu Chega a ser até imagino. emocionante. Tantas vezes que eu vi isso, cara, essa cena.
que a hora que a trava abria, né? Você ficava ali esperando a galera sair e tudo, e fechar o portãozinho. E Aí o ela... dinheiro que a gente arrecadava quando caía? Oh, As nossa, moedinhas. Eu o não era gari. funcionava, mas eu participava desse garimpinho. Você participava, né? Eu participava. Olha, Eu não pegava, mas eu ia ajudar a gastar com o povo. que da hora, velho. Então, o pessoal saía de lá com o bolso cheio, meu. Nossa, cataclismo. Saía, gente, era dinheiro em nota, era dinheiro em moeda, era tudo. Hein? Cataclismo, Chiclete, bala, uhum, ó, Cataclismo, Kamikaze, Evolution, Labamba. Só labamba. você fazia o operador correr um pouquinho, você só via o barulho chacoalhando os níqueis dentro das moedas dentro da E aí o pergunta. povo pedia de volta, não dá para pegar, Não dá, não pode, não né? tem como. Perigoso, né? Não, eu tô aqui nesse assunto aí esses dias, né? No episódio, Kátia. Foi bem. Que eu dava risada, meu. Logo nos primeiros dias que eu fiquei no Cataclisma, né? Eu tava operando lá o Cataclisma, aí eram menores, né? Que ficavam, né? Os menores lá na plataforma. Aí eles faziam assim pra mim, né? Peraí, na baixa ainda não. Eu falei, caramba, né, meu? Depois que eu me toquei, eu falei, ah, tá, eles estão pegando as moedinhas que tá ali. Ah, só que aí, eles pegando, a galera em volta, olhando na grade, nem tinha um olhando assim, não falava nada, assim, de boa, normal, eles pegando a moeda, tudo. É porque não era o deles, né? Ah, eu quero ver quando fosse o deles, se eles não iam querer de volta. Então, meu, era muito legal. Nossa, então, e quando você comentou lá do que você não voltou mais no Play Center, né? A última vez que eu fui foi em 2007, né? Depois que eu saí. Em 2005 eu saí, em 2007 eu voltei, depois não voltei mais também. Se caso, assim, você tivesse ido no último dia, meu, você com certeza ia ter pego um bottom, né? Que eles estavam distribuindo um bottom, sabe? Daquele assim, Ah, jura? é um bottom que tinha um coraçãozinho, aquele símbolo novo do Play. Sei. Não Então, acho vi. que Putz, muitos visitantes pegaram, entendeu? parece que o último dia estava lotado, né? Sim, sim, muito cheio mesmo. Eu vi pela internet, né? Pela internet. É, eu vi pela internet também, estava bem cheio. Estava bem Sim. cheio pro último dia. E aí, tipo, tocaram aquela música lá, né? Play Center Wall no final, né? Tipo, Fizeram a roda, né? sei lá, né? Foi uma mistura ali de alegria com emoção, né? Mas sei lá. Eu Eu acho não que se eu sei. tivesse lá, eu ia ficar completamente arrasada, sabe? Tipo, eu não ia ficar feliz. Sim, eu também. Porque por tantas coisas que nós passamos ali, eu não ia ficar feliz. Ah, não, com certeza. Já tá. Então, ia estar terminando, né? Uma época top, né? De diversão naquele local, né, meu? Sim. É, fim de uma É, era, né? sim, sim. E assim, você, durante todo esse tempo, sempre a gente tem, né? Ex-funcionário ou visitante, sempre às vezes guarda alguma coisa, eu sempre mostro isso daqui, ó, quando eu tô falando com a galera no podcast, eu tenho esse mapinha que eu guardei, ó, né, é de 2000 alguma coisa, a Noite do Terror, né? Não tô vendo. Não tá vendo, não? Não, só tá eu na tela. Ah, é verdade, peraí. Calma aí que eu vou mostrar aqui. Ah, tá, agora sim. Ó. Tem esse mapinha, Ah, mapa do terror, ó, sempre mostra aí quando eu tô fazendo. Então, eu consigo guardar isso daqui, né, ó, o mapinha, tem as coisinhas aqui, né, ó. E nossa. você, conseguiu guardar alguma coisa? Não, perdi tudo na mudança. Sério, meu? Eu tinha um monte de fita do Sky Coaster. Eu tinha meus diplominha de coragem. Oi, aquele diplominha. Meu diplominha de coragem do Sky Coaster, eu perdi tudo na mudança. Putz, meu, sério mesmo? Você Sério, comprava, velho. você comprava também aquelas camisas que tinha naquelas lojinhas, lembra? Não, eu ganhava. Você ganhava, você ganhava, né? Oi, que Eu da hora. ganhava. Eu Putz, tinha uma das noites do terror que eu adorava, que na frente era um passe de metrô
Tava escrito ida e volta, só que a volta tava arriscada, assim, com um X vermelho, e atrás era o carro do IML. Putz, mano, acho que eu lembro dessa aí, hein? Nossa, que Era o da carro hora. do IML, como é que é? Como é que era a frase que tava? Transporte coletivo. Era uma Ixi. coisa assim. Meu, umas ideias da hora, né? A Noite do Terror, umas ideias de camisa, né? Nossa, era muito legal. Meu, de propaganda. Por isso que falam que a Noite do Terror, meu, ela foi. O Robson Rodrigues falou assim: o Play Center ele foi uma faculdade para os outros parques. E é verdade, Foi. né? Concorda? Verdade. Porque, Eu meu, super concordo. umas ideias muito top, meu. Tipo, os caras pegar aquelas. Quer ver um negócio legal? Tá falando do Noite do Terror? Os caras pegar aqueles papel. E colocava uns negócios assim na luz, né, dos brinquedos, para ficar tipo mais escuro o parque, lembra? Era tipo papel crepom, não era? Isso, tem um nome, eu não lembro agora, mas é isso, mais ou menos isso. Era mais Meu, ou menos isso, assim. Eu lembro disso. nossa, meu, era muito da hora. Fora, né, os bonecos que colocavam no parque, já de dia já começava a dar medo nas pessoas, né? Já, eles tudo pendurado, era muito legal. Sim. E As detalhe, né? pontezinhas, tudo enfeitada com as noites, tipo, a galera já ficava, meu Deus do céu, imagina isso aqui à noite. Isso mesmo. Lembra uma vez, meu, uma dos cenários que eu nunca esqueço até hoje, meu, que eu achei mais da hora, foi quando eles fizeram ali, ó, aquele caminho ali, ó, por exemplo, ó, vamos entrar no Play Center, você vai lembrar. Você Hum, entrou no Play Center, passou pelo Cataclismo, você vai lá para a área da Casa do Monstro, quando existia. Vira à direita. Sentido Casa do Monstro, lá no final tem a Casa do Monstro de um lado, e do outro tinha a ponte para ir lá para o outro lado, né? isso, é. Ali fizeram um cemitério, você lembra? Cemitério do monstro ali. Lembro! Meu, muito da hora, mano. Nossa, Conseguiu aquele cemitério ficou show, ficou muito show muito, aquele cemitério. muito, muito da hora, meu. E, Aí do meu, nada abria as tumbas, o povo saía, era legal pra caramba, porque começava meio. Era tipo, não sei de quanto em quanto tempo, começava meio que tocar, acho que thriller, ou uma música de terror, e começava a sair os bichos, assim, isso. do túmulo. Eu lembro essa época aí que quando foi, eles fizeram o bumerangue, a fila do bumerangue foi lá para trás, né? Eles tiraram aquela fila da frente, foi para trás, colocaram aquele emblema do bumerangue lá atrás, com as grades azuis, e o Nossa, cemitério ficava ali. A gente passava na hora de ir pro vestiário, né? 3:30, tudo, almoço, tudo. Passava e ficava vendo, as pessoas tiravam foto, conseguia entrar dentro do cenário ali é, do monstro, né? Lembra? era legal pra caramba. Só que eu Meu, não era, porque eu tava ali quase hum. quase todo dia, que eu acabava achando aquilo normal, então eu não tirava foto. Eu tenho bastante e poucas fotos, porque eu não sei onde está o restante, Ah, sim. É que pelo mas eu tempo. vou procurar. Então, pelo tempo também, né, que passou, né, e assim, lembrando, ó, você ela vai procurar as fotos, e você também que tem foto, ó, tá passando a legenda aí, ó, coloca no grupo lá também pra gente ver, né, essas fotos aí, eu até pedi para ela aqui agora pra cá, se ela me autoriza a postar lá também, as fotos que você Claro, viu, com aí é certeza. show de bola, aí já vai aparecer as fotos para vocês lá que apareceu no videozinho aqui. E quem tiver foto antiga do Play Center lá, eu posto lá no Play Center Playcar, os funcionários lá que, nossa, a galera ali pira, meu. Nossa, Nossa, eu piro com as fotos, eu piro com as fotos. muito top Eu mesmo. vejo as fotos e eu falo, meu Deus, uns magrinhos, outros com cabelo. A galera tava tudo chofem. É verdade. Todo mundo de boa, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, magrinho, carinha de bebê. Nossa, demais. E assim, você lembra de alguma história engraçada que você passou com a Angélica? Lógico que deve ter várias, né? Mas tem uma que você lembra agora, assim, que você podia compartilhar com a gente? Uma história Nossa, engraçada com a Angélica. agora. Uma que vocês deram muita risada na hora de ir embora, assim, vai. Tô lembrando, assim, depois. Eu acho que foi a da festa junina. Ah, festa junina. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mandei para você. 'A festa junina' das fotos que eu mand
Ah, tá aí Gente, lá, foi engraçado. aquela festa junina para mim foi, gente, ver o povo vestido de mulher e dançando quadrilha, cara, olha, eu ria, eu vim embora rindo, não tinha como não Teve um tinha lá, como. teve um que foi engraçado, que você comentou. Teve uma época na pandemia. Você lembra do Francis? Você lembra do Francis? Eu acho que Francis eu lembro. tinha o cabelinho meio lisinho. Hoje ele tá carequinha, o Francis. Hoje ele é DJ. Ele ficava no Sky Coaster ali. Meu, ele falou uma vez da festa junina, um negócio muito engraçado, né? Que na pandemia a gente teve a ideia de fazer live, né? Que ele estava Sim, parado também, né? Com os trabalhos de DJ. Ele falou, Nilson, vamos fazer live, né? Aí que foi tudo o início lá atrás dos podcasts, né? Aí até eu peguei e puxei alguns episódios dessas lives aqui pro canal, né? Se você procurar lá, tem também. Aí tem uma que ele fala que ele tava nessa festa junina aí, e parece que ninguém queria dançar com ele. Ele ficou preso lá na cadeia. Não tinha um negócio de prender as pessoas lá, não ai, era? é verdade, ninguém queria dançar com ele. Aí na hora de, não sei eu não sei de onde tiraram essa cadeia. Eu sei que prenderam e deixaram ele lá, largaram ele lá e não tinha Cristo que tirasse ele de dentro dessa cadeia. É isso mesmo. Meu, era muito engraçado, cara. Mano, meu, era muito da hora. E, tipo assim, O você. Cláudio, o Claudinho, eu lembro que ele dançou com É, um vestido tubinho vermelho aí. e a máscara da tiazinha. Nossa, e a época era Ficou tinha um luxo, ficou uma coisa de louco ele. Claudinho, é isso aí, Claudinho. Mano, é muito legal, cara, muito da hora. Você vê que não era só os brinquedos, né? Ali era tudo, né, Tati? Alegria Ali era total. tudo. Era praticamente uma família, né? O povo trabalhar porque passava mais tempo junto do que em casa, então se tornou uma família. Sim. E E eu o, até me incluo nessa. Uhum. E o interessante, olha uma coincidência que eu vou falar aqui. Você, Kátia, ia quase todo dia. E com a Angélica. Sim. Mas você sabia que tinha outra Angélica também que ia todo dia? Uma Não, outra menina que o nome dela não era Kátia, mas outra menina era a Jéssica. Você chegou a conhecer a Jéssica e a Angélica? não. Ah, então, elas iam todo dia também. Elas tinham Playcar, né? Passaporte anual. E Sei. estavam direto lá. A Angélica e a Jéssica. E a Jéssica. Mas elas duas eram da nossa época? Então, elas iam na época de 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Nessa época era uma loirinha. A Angélica era uma loirinha baixinha e a Angélica... Não, a Angélica era uma loirinha baixinha e a Jéssica era uma morena. Não conheci, não. Ah, tá. É que também era tanta gente, né? E, Era tipo muita gente. E depois que a Angélica começou a trabalhar lá, como é que é? Você continuou frequentando? Continuei, eu ia com amigos, ou às vezes eu me estudava e ia sozinha, mas eu nunca parei de ir, não. Só depois que aí a gente começa a estudar, a focar mais em outras coisas, aí a gente acaba diminuindo a presença, né? Mas eu continuei indo sim. Sim. E quando você ia brincar lá com a Angélica, no caso, você ia com aquele ônibus do Play Center ou você gostava de ir a pé? Não, a gente ia a pé. Ia a pé? A gente ia a pé, a gente cortava ali pela entrada dos funcionários, só que do outro lado. Ah, sei. Vocês entravam por um lado e a gente ia pelo outro lado. E aí a gente já saía na rua do fórum, praticamente. Isso. Cortava por ali. É. Aí, aquela rua, aquela entrada de funcionários ali, eu sempre gosto de lembrar que a gente já começava trolando os visitantes ali, né? Você sabe, né? Não. Então, vou te contar. Por exemplo, tinha vezes que eu vinha lá no terminal, né, do metrô, e tinha vezes que eu descia ali na Marquês, né, do busão. Aí aquela galera de domingo, né? Pô, todo mundo ia pro Play Center, né? Você vendo, assim, a galera ainda eu com a bolsa nas costas aqui. Aí eu ia andando assim e só escutando barulho vindo atrás de mim. Eu olhava pra trás, tinha uns 40, mano, vindo.
dos dois lados, né, do rio. O pessoal indo pro lado certo e o outro indo pro lado errado, né? Eu esperava chegar lá na portaria do parque. Aí eu virava pra trás, estão no parque? Vamos brincar? Ah, Dá volta, que é só ó, funcionar. é lá por lá, ó. Você tem que dar a volta. Mano, a gente dava muita risada com isso aí, cara. É a primeira alegria. Nossa, meu, vocês eram ruins. Vocês eram ruins. Meu, Isso não, mano. não se faz. Meu, era muito legal. Ali começava a brincadeira já, né? A gente gostava de brincar bastante. E ali já começava a diversão, né? E assim, quando saiu, por exemplo, quando saiu o novo Play Center aí, você acha que se for parecido com o nosso, você acha que vai ter muita montanha-russa? Ou vai ter poucas? O que você acha desse novo Eu parque? espero que tenha bastante. Porque eu acho que quando o público procura um parque de diversão, eu estou falando isso por mim, eu acredito que as pessoas procurem montanha-russa. Sim. Tipo, brinquedos que liberam adrenalina. Então, eu acredito que vai ter montanha-russa, sim. Alguma. Aproveitando aí, né, que tocou nesse assunto, na sua opinião, Cássio, qual que era a melhor? A melhor, não pode ficar em cima do muro, assim, na sua opinião, a melhor, a mais da hora que você falava, meu, que da hora esse brinquedo. Looping Star, Boomerang, Tornado ou Superjet? Bumerangue. Boomerang? Eu fico entre bumerangue e superjet. Então, porque o Boomerang, eu também, eu concordo com você, eu acho que o Boomerang, porque tem aquele diferencial do friozinho na barriga, né, na volta. Sim. Né? O Looping também é da hora, o Tornado era muito louco, o Superjet era agressivo também. Mas Superjet, eu gostava de coisa agressiva, tipo o bumerangue, o superjet. O tornado, pra mim, o mais emocionante era a primeira descida. A primeira, né? Já descia A primeira. Né? Aí depois ele ficava bonzinho, assim, tipo, leve. Sim. E o looping, ele era mais o looping mesmo. E na hora de descer, óbvio. O Looping eu classifico como um passeio gostoso, né? É um passeio gostoso porque primeiro, exato. Você não demorava na fila, porque ele era chamado de dragão de fila, né? Quando tinha 2, então, rapidinho. Né? É um passeio gostoso ali. O Boomerang era o friozinho na barriga, porque naquela hora que eu voltava de costa, não tem como explicar, né? Era muito louco. Nossa, sensacional. Então tem essas diferenças aí, né? Mas... E o Superjet, sendo o clássico do parque, não tem como ficar de fora, né? Verdade, Superjet, nossa, desde o início, né? Lembrando que o Superjet, desde 73, foi os primeiros brinquedos, né? Foi a roda panorâmica, o Superjet, autopista, se não me engano. Estavam lá desde o começo mesmo, do parque. Eu gostava muito do Superjet, muito mesmo. E você viu, ó, vamos tentar lembrar então mais alguns nomes. Ó. Apareceu naquela foto também o Catatal, lembra do Catatal? Lógico que eu lembro. Claro que eu lembro. Catatal do Double Shock, Catatal. Eu chamava ele de Cata. A Angélica chamava ele de Catota. Catota. E o Leandro, você lembra do Leandro? Leandro Limeira? Como não? Quem não lembra? Como não? Até hoje, ele só casou e cresceu, porque ele continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito ele continua. Meu, era cada doideira que esse menino fazia. Até nesse daí que a gente gravou com o Mineiro, né? O Mineiro, o Claudinho, o Silvio. Aí eles contando lá que o Claudinho no comando, meu. Lá no Kamikaze, ele travou o Kamikaze no ponto zero com o Leandro lá, sem trava, mano. Saiu na porta da cabine e deu tchau, assim, ó. Você acredita? Isso eu não sabia. O que eu lembro do Leandro... Você lembra que ele namorava uma menina chamada Kátia? Eu não lembro se ela era de equipamento ou se ela era de A&D. Ele namorava uma menina chamada Kátia, uma altona, do cabelo enrolado. E aí parece que essa menina terminou com ele porque ela ia embora de São Paulo. Mano. Putz, mano, eu fiquei sabendo disso. Ele ficou tão mal,
tão mal que eu não sei se foi na hora do almoço, eu não sei que cargas d'água foi, que ele saiu do parque, ele ficava dando volta pelo parque, assim, na marginal, ali por fora do fórum. Ele ficava dando volta no quarteirão, gritando, Kátia! Eu te amo, Kátia! No meio da rua. Olha. E eu, assim, parada no cataclismo, eu olhava, daqui a pouco passava o Leandro, assim, no gradil, correndo, gritando o nome dela. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, alguém esse homem. Não, ó, pra galera que escutou aí os operadores aí falando dessa história, a Kátia tá confirmando aí, ó, que aconteceu mesmo, é verídico. Aconteceu, eu tava no dia. Gente, eu não sabia se eu dava risada, se eu ficava com dó. Mas olha, foi bem engraçado. Eu fiquei sabendo também. Eu acho que eu tava no brinquedo bem distante ali, que ficava lá pra trás. Eu fiquei sabendo só na hora de ir embora, né? Vocês viram lá quando ela ficou correndo lá fora? Eu falei, cara, eu não entendi nada. Ficou correndo lá fora. Foi. Teve uma também, por conta dessa menina, a gente foi numa festa, acho que na casa... Eu não sei se foi na casa do Roseira. Lembra do Roseira? Sim. Ou não sei se foi na casa do Roseira ou se foi na casa da noiva do Roseira, não lembro. E aí ele tava chutado. E tinha uma escadinha. E aí tinha uma galera assim, embaixo. Ele parou no meio da escada e gritou: aê, galera! É show de rock! E se jogou. Só que na hora que ele se jogou, sabe aquele negócio de se jogar e a galera ficar segurando? A galera não ficou, abriu a roda. Ele caiu de cara no chão. Caraca. De cara, eu falei, mano do céu. E ele tava torto. E pra levar esse homem embora? O tamanho dele. Ficou eu, o Mário, o alemão, o Marinho e acho que a Angélica pra tentar levar esse cabo embora. Caramba. Eu não lembro que fim deu essa história. Eu não lembro. Acontecia muita coisa. Era muita coisa. Nossa. E você, tipo, chegou aí naquele brinquedo lá, qual que é? Esqueci agora. Flight Commander? Você chegou aí nesse brinquedo? Qual que era esse? Perto do Magic Motion, em frente ao castelo. Ficava girando a navinha. Ai, que ficava girando as cadeiras? É, que você apertava um botãozinho e a navinha virava assim, ó. Não. Lembro, mas eu não acho que eu não fui, não. Ah, tá. Tem algum brinquedo assim que você teve vontade de ir e não foi, por algum motivo? Não por medo, mas por algum motivo, que ele ficou pouco tempo, alguma coisa, ou não? Você andou no... Não, eu andei em todos. Em todos? Todos. Os velhos, que eram novidade, eu fui em todos. Sensacional, hein? E agora, né, para finalizar, né, estamos já no finalzinho, né, da participação da Kátia. Que pena. Que pena, né? Acaba rapidinho. Passa muito rápido. É igual os brinquedos lá, né? Tinha uns que duravam pouco, né? Igual o bumerangue, por exemplo. O percurso era 1 minuto e pouquinho de 5 horas de fila. 5 horas de fila para 1 minuto de brinquedo. E assim, nesse finalzinho eu queria abordar com você com relação a horários de parque, né? Por exemplo, muitas pessoas comentam comigo que uma falha do Hopi Hari, né? Eu não sei por que também, né? Eu queria saber a sua opinião, Kátia. Por que será que o Hopi Hari fecha tão cedo, né? Por que eles não estendem o horário até mesmo na hora do horror? A sua opinião, assim. Acredito que pela distância. Será pela locomoção, sabe? Porque muita gente, não sei, algumas pessoas acabam indo de carro, mas outras pessoas dependem de ônibus para ir para lá. Então, eu não sei se faz excursão, eu não sei como é que é a locomoção até o Hopi Hari, porque se você for ver bem, o transporte e a forma de ir para o Hopi Hari é muito difícil. Não é que nem um play center que a gente pegava um metrô, descia, tinha um ônibus esperando para levar a galera, ou você iria a pé, porque tinha fácil acesso.
o Hopi Hari não tem fácil acesso. Sim, sim. Então, por isso que eu acho que não é tão valorizado. Algo que poderia ser. Porque você vê, né? A gente tá até comentando na Noite do Terror, no início, lá dos anos de final de 80, né? Foi 89 que teve a primeira. Ela ia até meia-noite. A Geisa, né? Ela tava falando com a gente que ela foi chefe lá no parque, lá, ela comentando, ia até meia-noite. Depois, num tempo, ela ficou até as 10, né? Que você ia lá. Mas... Eu lembro dessa época, eu não lembro da meia-noite, mas o das 10 eu lembro. Lembra, né? Das 10, né? Lembro. O bom do Play Center é que ele tinha fácil acesso mesmo, igual você falou, né? Era do lado do metrô, era muito fácil. Ou você chegava, tinha um ônibus gratuito do parque para levar e para trazer para o metrô, ou você ia a pé, que nem era o caso da Angélica, a gente ia e voltava a pé. Raríssimas vezes a gente ia de ônibus. Quando a gente tava com muita preguiça mesmo, então a gente ia de ônibus e nem assim voltava, porque a gente sempre ia para a saída dos funcionários para esperar a galera. E diz a lenda aí que aqueles ônibus lá do Play Center, a emoção começava ali já, né? Porque... Sim, a zona começava dentro do busão. Era sensacional. Teve um dia, falar rapidinho, teve um dia que eu tava no comando do Boomerang, conversando com não sei qual operador em pé aqui do meu lado, né? Aí, tipo, dia de domingo, né? Era o quê? O parque abriu meio-dia, era o quê? Meio-dia e meio, meio-dia e 20. O busão passando assim na marginal, e tinha um lugar, ele passava na marginal ali, bem beirando ali a calçada, né? Parecia que tava capotando, mano. Eu falei, caramba, vai capotar o busão lotado de gente ali. Lotado, né? Lotado. Ele vinha até torto, assim. Isso, vinha até torto, a galera vindo pro Play Center, mano. Era muito da hora, cara. Que saudade. Então, eu acredito. Nossa, muita saudade. Agora eu acredito que do Hopi Hari é isso. Não tem fácil acesso. O acesso é difícil. Então, ou você vai de carro, ou você vai de excursão. Não sei se tem um ônibus que sai de algum lugar para levar. Tem aqueles lá que saem da Barra Funda, né? De viagem, né? Que eu não lembro o nome agora. Você compra lá o ingresso na passagem só. Não sei eu nem sabia. Mas não é tipo, né? É de viagem, é aqueles busão de turismo, né? Mas longe. Então. E outra, que nem, vamos supor, pega eu e meu marido, vai pro Hopi Hari, brinca o dia inteiro. Você acha que meu marido vai ter condições de pegar carro depois para vir embora dirigindo? Depois de um dia inteiro de bagunça? A gente não tem mais idade para isso não, filho. É cansativo mesmo, é verdade. É cansativo. Vamos ver. Play Center em São Paulo, infelizmente não, né? Mas... Não. Se for em Itu, né? Vamos ver como é que vai ser o Play Center, né? Eu espero que seja igual ao nosso. Eu também, viu? Expectativas foram criadas. Sim. Que ali também, né, Kátia? Ali na Barra Funda, já tava tendo problema, né? No finalzinho, né? Não sei se você ficou sabendo, já aquele pessoal que chegou ali dos prédios, eu não tava gostando mais do parque ali, né? Entendeu? Não fiquei sabendo. A galera aqui, daquelas torres lá, não tava querendo mais o parque ali por causa do barulho, né? Por causa do barulho. Entendeu? Noite do Terror, então... O Play Center, ele funcionava bem ali quando era tudo empresa em volta, né? Era garagem de ônibus, né? Era uma coisa assim, só... Não era residencial, né? Era mais comercial, né? Sim. Agora, quando virou residencial, já começou a meio que travar as coisas. Uhum. Então. Foi uma mudança assim, e é aquela coisa que eu falo, né? Pra finalizar, a galera, tipo assim, a prefeitura, não sei se eles têm orgulho do que virou aquilo, né? A prefeitura de São Paulo, porque você passa lá em frente, ou vê do alto, quando passa helicóptero, tá uma área abandonada, cheia de árvore, mano. Tá. O riozinho, aquele riozinho que corta, ele tá... É só tomado de mato. Você mal vê o riozinho. Tá tomado de mato. Os matos à altura tá enorme. Se pelo menos tivesse feito um parque ali, Parque Barra Funda, né? Um parque mesmo, colocar lá brinquedo não,
Colocar legal. Não, mas esse negócio de fazer ginástica, põe umas árvores, faz um gramado pra galera sentar, sei lá, arborizar a área. Eu penso assim que o Play Center, pelo sucesso que ele teve ali, Kátia, ele deveria ter sido tipo como se fosse um Ibirapuera, né? Como se fosse um sambódromo, né? E fixo, né? Não sair dali, né? Pô. Eu também acho que o Play Center, ele era um dos símbolos da nossa cidade. Muita gente vinha para São Paulo, não vinha para passear na cidade, mas não, eu vim para ir no Play Center. Eu lembro que meus primos vinham de Salvador, meus tios ficavam com meus pais, eu me picava com eles pro Play Center. E a gente chegava em casa tudo molhado, tudo arrebentado. E hoje a gente não tem mais isso. Acabou, né? E você vê que na época, até mesmo, você vê a diferença, né? Tudo bem, os parques de hoje usam muito a internet, né? Para fazer as suas propagandas, né? Mas antigamente tinha propaganda do Play Center, chegando brinquedo novo na TV, né? Lembra? Lembro. Quando anunciava, eu ficava maluca, falava, já quero ir nesse. Verdade. Era sensacional. E detalhe, agora, o último detalhe. Outdoors, né? Lembra quando tinha outdoors em São Paulo? Nossa, quando tinha que fazer aquelas propagandas enormes com todos os brinquedos. Sim. E escrito Play Center enorme. Em agosto, Noite do Terror. Colocava aquele monstro grandão assim. Em breve, Noite do Terror. Agosto, Noite do Terror. Era sensacional. Galera, sensacional, Kátia. Quero agradecer a sua participação, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bacana mesmo. E futuramente, foi uma delícia. Futuramente, se quiser participar novamente, quem sabe trazer a Angélica também, se ela quiser participar, a gente chama o Roberto também. Pronto, eu já vou falar com ela. É só marcar aí, tá? Perfeito, eu já vou falar com ela, a gente marca sim. Tá, é isso aí. Então, um abraço aí para todos que a gente mencionou aqui. Quem a gente não mencionou também, um abraço aí pra galera. Um abraço pra Kátia. Obrigado, Outro para você. Obrigada, Nilson. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Foi maravilhoso bater esse papo. Pena que passou muito rápido. Isso aí, infelizmente, né? É isso aí. Valeu, Kátia. Fica com Deus aí. Amém. Um beijo. Fica com Deus também. Tchau. Tchau, gente.